Meu irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz. Você gosta de se preparar bem para as celebrações? Pois é, toda segunda-feira nós temos aqui um momento em que nós já olhamos para a próxima celebração de que vamos participar. Celebração dominical, sobretudo, normalmente assim. Ontem, de fato, deve ter sido muito bonita a celebração na sua comunidade. Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora da Casa do Pai, a Assunção de Nossa Senhora, com vários títulos que ela recebe, Nossa Senhora da Glória. Pois bem, ela está na Casa do Pai, pois agora nós temos uma atenção especial para aquela Casa do Pai que deve ser cuidada, com carinho, com atenção, com fidelidade. E é isso que nós vamos ouvir na proclamação da Palavra de Deus. Então vamos. No livro de Isaías, o que acontece é que há uma repreensão a um alto funcionário, né, do rei lá, que ele cuidava do rei, mas pensando, não está aqui, está uns versículos antes. Esse Sobna, ele queria construir uma espécie de templo, nós podemos dizer assim, um túmulo, que, no alto, uma rocha alta e tudo, né, para a sua glória. E aí Deus tira dele aquela autoridade e fala, olha, coloca para uma outra pessoa, né? Eliakim, né? Ou Eliassim. E ele fala assim, ó, eu tirarei, quer dizer, as chaves do teu ombro, eu tirarei a autoridade e eu farei levar aos ombros, isso falando para Eliakim, farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Então você vai ser uma firmeza, uma referência firme para o povo, uma estaca, o termo que é utilizado, né, na profecia. Então vejam, como nós temos feito sempre aqui no canal, a gente deixa no primeiro comentário fixado uma questão. Então dê uma olhadinha lá e participe. Nós também, em um momento ou outro da vida, nós recebemos, de certa forma, as chaves, a autoridade. Como é que nós encaramos isso? Para a glória pessoal, para a nossa honra, ou para o serviço de Deus? Para que Deus seja glorificado. Essa é uma primeira questão. Mas depois eu vou escrever melhor, confira, né? Depois o Salmo 137 diz assim, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Como é que Deus começou a obra na sua vida? Então, hoje nós não vamos falar propriamente sobre o Salmo, mas tem tudo a ver com a primeira leitura e, claro, o Salmo responsorial responde a todos os textos que são proclamados. Mas na quarta-feira é que a gente faz uma breve reflexão e traz uma proposta de melodia. Então, não até quarta-feira então, né? Mas continuemos. Paulo, aos Romanos, ele começa fazendo um louvor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Então, Paulo faz um louvor e para dizer o seguinte, tudo, e ele termina dizendo, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Quer dizer, é isso mesmo. Não estou fazendo esse louvor como Paulo dizendo, né? Ele, o apóstolo dos gentios, ele que estava fazendo tanto, né, pela fé cristã, uma das colunas, né, Pedro e ele, colunas da igreja, mas ele falou assim, olha, a ele a glória. Olha que homem, hein? Ele que tinha autoridade como um fariseu que era e tudo, né, que tinha aquela autoridade para perseguir cristãos, aquelas pessoas que seguiam aquele tal de Jesus, pois ele se converte e termina a sua vida dizendo isso, tudo é para ele, por ele, né? Ah, meu Deus, que maravilha, né? A vida desse apóstolo dos gentios, quer dizer, dos pagãos. Foi justamente muito devido ao trabalho dele que a fé chegou até nós, quer dizer, os povos, né, ali da Europa e tudo, depois os portugueses que vieram para cá, nós fomos formados assim. E depois o Evangelho. Talvez seja esse o texto principal que diz respeito à nossa profissão de fé em Jesus, o Cristo, e ao nosso ser e fazer enquanto igreja, enquanto povo que está a caminho, enquanto povo que tem uma missão. Conhecidíssimo texto, né? Jesus pergunta para os discípulos, olha, o que é que eles estão dizendo aí a meu respeito? Ah, uns dizem que é Elias, João Batista, alguns dos profetas. E vós? Quem dizeis que eu sou? Irmão e irmã, se nós
Nós que participamos, ou qualquer cristão que às vezes não tem uma participação assim mais frequente na vida da igreja, que não desempenha propriamente um serviço, um ministério, mas qualquer cristão, qualquer batizado, batizada, se não responder para mim, tu és, alguma coisa não vai estar certa. Por quê? Faz lembrar dos antigos catecismos, né? A catequese era dada de tal modo que pergunta e resposta. Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Tá, isso dá para decorar. Mesmo. Professar a fé, viver a fé, testemunhar a fé. Meu Deus. E aí a gente poderia perguntar, né? Porque Pedro recebe as chaves do reino. A igreja recebe essa autoridade de testemunhar a fé. E eu, como igreja? Então, vamos nos preparar bem. Sempre deixo aqui embaixo o texto dos Deonianos, porque ele faz uma contextualização de cada um dos textos que serão proclamados. Você tendo ou não uma iniciação bíblica, é importante que você saiba em que contexto que surgiu aquele texto que foi proclamado. E depois, não adianta saber contexto se não traz para o hoje. Então, o artigo sempre traz também uma atualização daquele texto proclamado, cada um dos textos. Se você não conhece, procure explorar bem, né? E tem outras sugestões para equipes de liturgia. É um material riquíssimo, né? Às vezes a gente passa por uma pérola preciosa, mas a gente não vai até lá e confere, né? Confira, tá bom? Deixa um abraço carinhoso, fraterno sim, fraterno abraço, paz e bem.